Opa, Lúcia Ribeiro. Bom dia, meu povo. 7 horas, a gente não atrasa, não pode deixar 7:01, né? Deixa eu colocar aqui, ó, o tamanho do... Gostou do louvor, Ione? Esse louvor foi escolhido pela nossa VIP de hoje, doutora Vanicleide. Se prepare. Galera, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial. Se prepare, papel e caneta na mão, que eu já tô aqui, ó, com papel e caneta na mão, preparadíssimo. Vamos pegar aqui essa música Aleluia, né? A Vanicleide mandou ela pra mim só instrumental, né? Aí eu peguei e falei assim, eu gosto de letra, eu gosto de saber o que a música tá falando ali, né? Eu gosto de ouvir e ler, né? Eu sou bastante visual. Por isso que as minhas apresentações todas, geralmente, eu uso a apresentação, beleza? Então deixa eu dizer uma coisinha pra você que tá chegando aqui na live. Eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser muito abençoada. Vanicleide, Lúcia Ribeiro, Lúcia, a live da Suzana eu já consegui baixar, não consegui subir ainda. E a sua, em nome de Jesus, vai ser hoje. Vanicleide, depois se você puder, coloca o sinalzinho de mais aí pra mim, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso texto bíblico hoje, tá no livro de Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 6. O que Neemias capítulo 4, versículo 6 quer dizer para mim e para você hoje? Lembrando que esses primeiros minutinhos nossos de live aqui, de 5, 6, 7 minutos, é um momento de uma reflexão do nosso devocional. A maioria das pessoas começa um dia tão atordoado e que não tem um tempinho para dedicar a Deus. A gente já começa esse tempo nosso aqui com louvor e com dedicação. E o texto bíblico hoje que está em Neemias, né, 4, 6, fala sobre reconstrução de ruínas, reconstrução do que está em ruínas, reconstrução daquilo que está estragado, daquilo que está acabado, daquilo que precisa de ter um conserto. E o versículo bíblico diz o seguinte, tá? Então, Neemias 4, 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tem versões bíblicas que dizem que o povo estava dedicado ao trabalho. Então, o que esse texto quer dizer para mim e para você nessa manhã de hoje? Vanicleide, tem um sinalzinho de mais aí embaixo, tá? Depois você aperta para mim só para eu te colocar dentro da live aqui.
Ao longo da nossa jornada, galera, a gente vive várias coisas, né? A gente passa por muitas estações, o Jim Rohn fala disso, né? As estações da vida, né? Nós nos relacionamos, a gente sonha, a gente inicia projeto, termina projeto, a gente acaba construindo muitas coisas ao longo da nossa vida e passamos por diversas experiências. Muitas delas... Não, ô Vanicleide, não apareceu pra mim não. Aperta só mais uma vez aí, senão eu te procuro aqui, tá? Mas deixa eu ver aqui. Aqui fala que eu não tenho pedidos, mas a gente vai achar aqui agora. Meu irmão, o Alisson Artuso, seja bem-vindo à nossa live. O Alisson, a live hoje vai ser sobre... Ô Vanicleide, você nem aparece pra mim aqui, sabia? A nossa live hoje vai ser sobre terapia de casais. Apareceu, doutor? Bem, você como dentista muito bem conceituado, bem sucedido, ainda poder levar para os seus clientes, enquanto o cliente está lá de boca aberta, né? Não pode fechar a boca, que dentista, o cara fica de boca aberta, não pode falar nada com o dentista fala o que ele quer. Assim que a Martinha começou a fazer o trabalho dela. Imagina aí, meu irmão, você podendo levar conteúdo sobre terapia de casais. Se preparem, que a doutora Vanicleide está muito animada. Mas deixa eu continuar aqui no nosso contexto aqui do nosso devocional. Então a gente passa por muitas experiências na vida, né? Coisas boas, coisas ruins. E no decorrer desse processo, às vezes a gente fica machucado, magoado, a gente não perdoa, fica ferido. Eu falei sobre perdão ontem. Quem não perdoa é que sofre, o outro não está nem aí. O outro está dormindo agora e você está sofrendo aqui porque você não perdoou. Então, essa necessidade que cada um de nós tem sobre reconstrução em diversas áreas da nossa vida, não importa qual seja, na família, nos sentimentos, nas finanças, na saúde, na prosperidade profissional, né? Não importa em qual projetos, às vezes tem sonhos que não foram adiante. E o que eu e você precisamos fazer? Nesse texto que a gente leu aqui hoje, de Neemias, Neemias ele estava obedecendo ali um chamado de Deus, um chamado para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E Deus queria que o povo... Por que ele queria que aquelas muralhas fossem reconstruídas? Não só pela segurança, né? Muralhas quer dizer fortaleza, né? Proteção, mas ele também queria que as pessoas voltassem a morar lá em Jerusalém. Então, quando Deus age, galera, ele não quer só que você reconstrua alguma coisa na sua vida, ele quer que você viva muito mais, né? Em termos familiares. Ele quer transformar vidas completas. Então, meu convite para você hoje, eu não sei quais áreas da sua vida precisam ser reconstruídas, mas eu queria fazer um pedido para você. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Hoje de manhã eu estava treinando, ouvindo um treinamento de desenvolvimento pessoal, que era uma pregação, inclusive, do Thiago Brunet, e ao mesmo tempo estava lá passando na televisão aquela corrida marcha olímpica, né? E aí já tinha ganhado o primeiro, o segundo, o terceiro, a brasileira chegou em sétimo, e aí tinha gente para trás ainda, eu pensei assim, meu Deus, já que teve o campeão, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, por que esses outros aí, o oitavo, o nono, o décimo primeiro, não desistem? Já falei assim, parei, porque já que eu não vou ganhar. Não, mas eles continuam, eles terminam a jornada. Então, meu convite para você hoje é esse, termine a jornada que está começando. Deus vai te dar fôlego, Deus vai te dar disposição, Deus vai te dar determinação para você reconstruir isso que precisa na sua vida. Faça como Neemias, galera. Ele ouviu um chamado de Deus, posicionou na direção certa, confiou que aquilo ali era para ele, na verdade, era uma determinação para ele não mudar só a vida dele, como mudar de vida dos outros. E ele fez uma construção duradoura, uma abençoada, muito melhor do que a última. Os muros de Jerusalém, depois da reconstrução feita por Neemias, ficaram mais fortes do que os muros tradicionais. Então, eu quero finalizar esses primeiros 6 minutinhos de live nossa aqui, dizendo para você que a chave para você começar qualquer reconstrução, em qualquer área da sua vida, não importa se é física, financeira, saúde, nos relacionamentos, nós vamos falar aqui de casal hoje, de terapia de casal, a chave para recomeçar qualquer coisa na sua vida chama-se submissão a Deus. A pergunta é, você está seguindo o que Deus te orienta? E tem gente que vai me falar assim, mas Deus não fala comigo? Deus fala com você através da live de hoje, Deus fala através com você através de um louvor, de um versículo bíblico, de uma pregação, de uma frase de caminhão no meio da estrada. É assim que ele fala com você. Fala em sonhos, então não deixa de ser submisso não, beleza? Então vamos partir para a nossa live. Hoje é a nossa live de número 1133. A maioria das lives estão gravadas no YouTube. A de segunda e de terça eu não consegui subir ainda, mas em nome de Jesus eu subo hoje. Curta lá, compartilhe, começa a seguir o canal, aperta o sininho
para você receber informações, porque hoje, a live de hoje vai ser muito abençoada. Se prepare. E a gente começa sempre com uma frase do dia. E a frase do dia anota aí, galera. Frase do dia é para você anotar aqui no seu caderninho, que eu tenho o meu caderninho aqui. É para você vivê-la ao longo do dia. E é mais importante ainda você compartilhar. Tem alguém precisando de ouvir essa frase do dia. E a frase do dia diz o seguinte: grandeza é saber que todo mundo é do mesmo tamanho. Vou repetir para quem gosta de frase do dia. Grandeza é saber que todo mundo é do mesmo tamanho. Galera, hoje você pode estar aqui e amanhã você pode estar lá embaixo e você vai precisar de alguém. Então, não menospreze ninguém, trate todo mundo igual, valorize todo mundo. Cada um de nós tem o seu talento, um tem mais habilidade do que outros, mas todos nós temos talento. Então, valorize todo mundo igual, reconheça as pessoas pelos seus progressos, lembrando que todo mundo é do mesmo tamanho. No dia que você descobrir isso, você vai se tornar uma pessoa grande. Hoje nós temos aqui na nossa live, voltando na nossa live, doutora Vani Cleide Leite. Rapaz, as credenciais dela são absurdas. Não sei como uma mulher dessa tem tempo ainda. Médica ginecologista, especialista em sexualidade, implantes hormonais, terapias de casais, que vai ser o nosso foco aqui hoje. Escritora, palestrante de um programa na TV Globo da Paraíba. E além de tudo, mais de todos esses níveis dela, ela é equipe mundial focada da Herbalife ou Maguete. Então se prepare. Doutora, obrigado pelo convite. Na verdade, a gente começou a aquecer essa live de hoje ontem. Porque ontem nós já fizemos, ela fez uma HOM, depois eu dei um treinamento sobre construir liberdade financeira. E a gente passou a noite inteira conversando, inclusive, alinhando a live de hoje. Se prepare, papel e caneta na mão, já manda aviãozinho para todo mundo, galera. Que essa é live para dar 200 pessoas, sabe por quê? Porque é um tema que interessa a todo mundo. Relacionamento, terapia de casal. Mas, doutora, vamos começar antes. O que fez? Obrigado por ter aceitado o convite. Está logo de manhã aqui, dentro da sua agenda aí toda conturbada. Mas me diz o que fez uma médica conceituada desenvolver um negócio Herbalife. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos que estão aqui. É uma alegria e eu quero assim agradecer a Deus por você ter já tido essa iniciativa, estar com mais de 1000 lives todas as manhãs. Isso é admirável. Eu costumei fazer live durante o processo de 2020 e 2021, todos os dias. E eu sei o quanto isso demanda da gente, mas também o quanto isso é gratificante, porque a gente contribui muito com a vida das pessoas, né? Então, eu sou muito grata pela palavra que você inicia o dia, pelo louvor. De fato, é uma oportunidade para todas as pessoas já se conectarem, né, com a fonte criadora, com Deus, e a gente poder abençoar o nosso dia. Muito grata mesmo pelo convite, feliz por estar aqui podendo contribuir. Então, o que é que fez Vani Cleide Leite, uma médica, conforme você falou, começar um negócio da Herbalife? Então, eu sou de uma cidade do interior da Paraíba, chamada Fagundes. Eu tenho muitos irmãos. Na verdade, minha mãe e meu pai tiveram 15 filhos. E eu fui criada, e eles criaram, desses 15, criaram 13, o que é um fenômeno para aquela época, porque a mortalidade infantil era muito alta e nós conseguimos sobreviver. Então, eu sou a 11ª de uma casa e nada foi tão simples quando a gente é criança no interior, com tantos filhos. Então, eu estudei medicina em Campina Grande, trabalhei. Então, a minha visão de independência, de me cuidar, de não precisar que as pessoas me bancassem, foi desde criança. Então, tem algo assim muito forte dentro de mim em relação a isso. Me formei em medicina, resolvi fazer ginecologia e obstetrícia, me identifiquei muito com essa área, com as mulheres, e depois eu entrei na sexualidade. Mas, depois de 32 anos de consultório, exatamente em 2022, eu tive a oportunidade de conhecer o negócio que eu procurava. Na verdade, a Herbalife chegou para mim porque eu procurava. Tem aquela frase que diz, quem procura acha, e eu já vinha desde 2015, ou seja, 10 anos atrás, eu já vinha pensando como era que eu ia fazer quando eu tivesse 30 anos de profissão e que o INSS não iria bancar as minhas despesas. Se eu parasse de trabalhar, eu iria parar de ganhar. Então, esse foi meu grande motivador
de me preparar em outras áreas, porque muitas vezes o médico fica muito dentro da sua especialidade, dentro daquela visão, e eu sempre procurei olhar fora da caixa. Nessa busca, eu procurava, de fato, um negócio que eu pudesse ter domínio sobre ele, no sentido de conhecimento, e eu também sabia que eu não teria como fazer mais uma faculdade de banco de escola de novo, não tinha mais tempo para isso. Então, eu pedi a Deus que Deus me mostrasse algo que eu pudesse fazer, que tivesse alguém para me ajudar, me ensinar. E interessante é que na Herbalife eu tenho diversos líderes preparadíssimos que estão me treinando e me formando para que eu possa construir um grande negócio. Herbalife tem duas coisas que para mim foi assim, caiu muito bem. Primeiro foi o produto que eu tive um excelente resultado e disse isso aqui eu vou usar para o resto da vida. Estou aqui, isso aqui é meu café da manhã, né, meu shake, Copo bonito, exatamente hein? o chá. Não é todo mundo que tem esse copo aí, não, hein? Pois é, olha só, interessante, né? Então, isso foi para mim assim, uma solução importante para a minha saúde, porque eu quero ter longevidade, eu quero chegar aos 100 anos saudável e a nutrição da irmã. Mas também eu vi isso como um negócio, tanto negócio que eu podia trazer também esse meu propósito para as pessoas, que é cuidar da saúde, continuar fazendo isso, como também construir um negócio que é escalável, que é duplicável, que eu possa fazê-lo por uma época e depois eu poder viajar, poder desfrutar, poder viver. E eu sei e tenho essa oportunidade de ver pessoas fazendo isso. Então, por isso que eu entrei na Herbalife e sei que a Herbalife vai ser o meu caminhar até os dias que eu estiver aqui neste globo azul, como diz Martinha. Muito bem. Nós vamos aproveitar muito, nós vamos viajar muito esse mundo inteiro. Se prepare. Se você gosta de viajar, amarra o cinto, porque nós estamos assim animados. Vão ser muitas viagens. Doutora, me diz uma coisa. Galerinha, hoje a gente está com a doutora Vanicleide Leite. Ela tem dezenas de especialidades. Nós vamos falar hoje, o foco da nossa live é sobre terapia de casais e vida saudável. Então já começa a mandar o aviãozinho aí. Manda aí logo para 15 pessoas. São 7h15 agora, ó. Já manda logo para 15 pessoas, porque essa é uma live para ter 200 pessoas fácil, 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 em função do conteúdo, que é um conteúdo abrangente que as pessoas precisam. Tá? Então, já mete o dedo no aviãozinho e a gente vai. Eu vou pegar aqui e fazer umas duas perguntas para a doutora Vanicleide e depois a gente entra no tema da nossa live. Doutora, me diz uma coisa. A maioria das pessoas tem duas desculpas para não fazer o negócio da Herbalife. Uma é não ter dinheiro e a outra, e na verdade as pessoas têm que entender, é porque não tem dinheiro mesmo que tem que fazer Herbalife, tá? É por não ter dinheiro que tem que começar a fazer Herbalife. E a segunda coisa é que as pessoas não têm tempo, né? Não tem tempo para isso. E como é que você, médica conceituadíssima, com 2 consultórios, consegue tirar tempo e ainda para ter espaço vida saudável? Como você consegue conciliar tudo isso aí? Olha que interessante. Foi depois que eu entrei na Life que eu consegui gerenciar meu tempo. Porque hoje a minha vida é muito mais organizada, muito mais estruturada, mesmo tendo 2 espaços Vida Saudável da Herbalife, mesmo tendo os compromissos com as pessoas da minha equipe, que eu já estou fazendo esse trabalho também de formação de grupo. Mas e não deixei nada, pelo contrário, nesse tempo eu aumentei um consultório. Não diminuí a quantidade de trabalho, pelo contrário, eu recheei mais. Qual foi o diferencial? Foi o desenvolvimento pessoal que eu adquiri com esses 2 anos, que me fez ser mais produtiva, eliminar muito da minha procrastinação, porque às 24 horas todo mundo tem, e eu comecei a observar porque pessoas de sucesso, como Elon Musk, por exemplo, tem mesmo as mesmas 24 horas que eu tenho e tem assim uma produção incrível. Então, o que é que essas pessoas têm? Organização do tempo, foco, determinação, saber o que quer, ter clareza no que quer, saber para onde está indo, se associar com as pessoas corretas, eliminar da sua vida coisas que não faz mais sentido, enfim, criar suas prioridades, ter sua agenda no dia anterior. Então, todos esses detalhes fizeram com que eu consiga. Hoje, o meu dia não tem. Veja só, eu acrescentei ao meu dia de hoje a nossa live.
da minha rotina. Porém, isso não quebrou absolutamente nada, porque eu já fiz tudo que eu precisava fazer. Então, é só uma questão de organização de tempo. E a gente consegue isso, Hélito, quando a gente também resolve organizar outra coisa na nossa vida. Aliás, duas outras coisas, que é o financeiro. Então, nosso financeiro ele precisa estar estruturado. As pessoas pensam que isso é brincadeira, mas isso é uma questão emocional seríssima, questão do financeiro. As pessoas às vezes acham que tem que trabalhar mais, desorganizadamente, porque não tem essa organização financeira. E a outra parte é a organização do seu ambiente. Trabalhar com ambiente desestruturado, desorganizado, sem saber onde estão as coisas, isso não funciona. Então, eu tenho meu lugar para botar a chave, eu não posso perder tempo procurando a chave do carro. Eu não posso perder tempo porque minha bolsa tá. Não, então tudo isso tem que ser previamente estruturado para que o tempo de fato seja produtivo. Então é mais ou menos essa Que mágica. horas que você passa nos seus espaços? Pois é, ao meio-dia eu me estruturei para quando for no horário entre 11h30 e 1h30 da tarde, eu passo nos espaços, eu vejo, eu organizo, às vezes, porque esse horário é o horário onde a gente tem o maior número de pessoas, eu marco com pessoas para me encontrar lá eu já faço a apresentação do negócio e assim eu estou construindo tudo dentro de um conforto emocional para mim. Porque uma das coisas que eu precisei ao longo do tempo e trabalhei muito foi a eliminação do estresse. Porque médico, eu fui obstetra durante muito tempo, e aí o médico corre, a mulher está ganhando bebê, você sai, corre. Então, essa vida, eu disse, eu não quero mais isso para mim. Eu quero ter uma vida estruturada, planejada, organizada. E isso está se desenhando. Muito bom. Doutora, antes da gente entrar no nosso tema hoje, que a gente vai falar sobre terapia de casal, galera, e vida saudável, esse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, na verdade, para mim, sexta, né? A senhora podia ter ido na sexta, mas infelizmente não foi. Ainda Aqui, não. sexta, sábado e domingo, a gente teve uma imersão, né? E se você pudesse pontuar aí os pontos principais para você dessa imersão, os 3, 4 pontos principais dessa imersão, quais foram? Então, o primeiro ponto foi reconhecer o quanto abençoada eu sou por estar nesse negócio e ter a oportunidade de participar de uma imersão como aquela, onde me enriqueceu como pessoa, primeiramente, né, como desenvolvimento pessoal, e tocou em pontos dentro de mim que eu iria levar muitos anos para chegar lá se eu tivesse que procurar isso em livros, em outros cursos, que foi esses pontos da autoliderança, né? Então, eu preciso desenvolver a autoliderança em mim, o gerenciamento da minha vida, e isso foi algo extremamente forte. Outra coisa forte também foi a questão das emoções, né? O quanto eu preciso conhecer as minhas emoções, o quanto eu preciso conhecer de mim e observar como eu ajo durante o dia em relação às pequenas coisas. E o outro ponto que foi assim extremamente importante é que os relacionamentos é a chave da nossa felicidade. Eu não vou nem dizer que é a chave do negócio, porque o negócio vem em consequência. Mas você saber se relacionar, você se tornar uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai fazer diferença na vida da outra, porque você disse uma palavra, você fez uma ação, que isso mudou a vida da pessoa. Então lá eu escutei muito pessoas gratas demais, dizendo, puxa vida, foi por causa de um dia alguém me mostrou essa oportunidade que eu mudei a minha história financeira, eu mudei o meu jeito de viver, hoje eu sou o melhor pai, a melhor mãe, uma melhor pessoa, e eu venho me trabalhando, enfim. Então, para mim foi o gerenciamento das minhas emoções, a minha autoliderança e essa capacidade de desenvolver como me relacionar com as pessoas. Beleza, galerinha. A partir de agora nós vamos começar a falar sobre terapia de casais e estilo de vida saudável, vida saudável. Mas eu queria que você entendesse que na sua cidade deve ter um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um dentista, que às vezes teoricamente está bem sucedido, mas está ali cheio de desafios, tempo às vezes para a família, com a saúde não tão boa, porque às vezes se come mal por causa dos horários. E vale a pena você pegar a história da Vani Cleide
e contar para essa pessoa, eu conheço uma médica que já tinha 2 consultórios, já era muito bem sucedida, 30 anos formada, e essa pessoa começou a desenvolver a Herbalife nas horas livre dela. E o legal é que Vani Cleide, eu perguntei ela das vantagens que ela teve ali, nem a hora ela falou dos ganhos de Herbalife, porque chega uma hora, galera, que dinheiro só é importante quando você não tem, depois você começa a dar valor, né? O ambiente que a gente vive, o estilo de vida que a Herbalife traz pra gente, né? A convivência, a comunidade que a gente cria aqui, isso perpetua muito mais do que o financeiro. Financeiro é muito importante, sem dinheiro a gente não faz nada, mas eu quero dizer para você que isso aqui é muito maior. Herbalife é muito mais do que produto, muito mais que negócio. Herbalife é um estilo de vida e eu tenho certeza que qualquer pessoa... Herbalife é o seguinte, a pessoa ou ama ou não conhece ainda. Porque depois que conhece, não tem como. Os produtos são fantásticos, a oportunidade de negócio é maravilhosa, o estilo de vida nem se fala. Então, comece a convidar as pessoas para conhecer essa oportunidade. E você que está aqui na live, que é um seguidor da doutora Vani Cleide, aproveita que além de médica, ela também é empreendedora e ela está buscando gente no Brasil inteiro e fora do Brasil também para empreender. Se você gostar da live hoje, gostou do que viu até agora, entre em contato com ela, manda um direct para ela depois. Doutora, vamos lá. Vamos começar a falar, e eu preciso desse assunto. Eu vou anotar tudo aqui, eu já separei 17 páginas aqui só para esse assunto. Vamos falar de terapia de casais. Quando e quem deve procurar a terapia de casais? Pois bem, a terapia de casais é algo que por muito tempo ficou dentro daquele lugar do medo, da vergonha, porque de um modo geral as pessoas elas querem passar a imagem que está tudo muito bem, né? E existe o sofrimento dentro do casal e eles fingem que está tudo bem para a família, para os filhos, para a sociedade. E depois que esse termo terapia de casal começou a ser desmistificado, as pessoas hoje elas se sentem mais à vontade de procurar um profissional para cuidar da sua relação, sabendo que relacionamento de casal é um relacionamento que tem suas dificuldades, tem seus invernos, tem suas estações. E nem sempre chega um momento que a lua de mel ela acaba, né? E aí precisa o que fazer para começar a segunda, a terceira lua de mel. Então, somos pessoas e que quando a gente se relaciona, a gente quer que essa pessoa traga para a gente, entregue para a gente tudo aquilo que a gente pensa, imagina, sonha e tal. E essa pessoa muitas vezes nem sabe que a gente deseja determinadas coisas e vice-versa. Então, a terapia de casal é para todos os casais, que em algum momento da sua vida faça aquela autoavaliação e diga, olha, a gente não está legal, a gente não está indo muito bem. O que é que está faltando? Precisamos consultar um profissional. Nem sempre o casal que procura um profissional para fazer uma terapia é o casamento que está na UTI. Não deixe chegar a esse ponto, né? Mas sabe aquele casamento que de repente é a questão do próprio relacionamento do dia a dia, a gente já não está mais se tratando da forma, aquele beijo, aquele abraço já não está mais acontecendo de uma forma espontânea, existe um estresse de um lado, um estresse do outro, a criação dos filhos também pode ser outra coisa que pode desencadear o estresse no casal, os desentendimentos. Às vezes são os familiares, sogra, mãe, não sei o quê. Então, qualquer coisa. Às vezes trabalho, o financeiro principalmente. Então, são muitos fatores que estressam essa relação e muitas vezes o relacionamento fica tão conturbado que eles não sabem como conversar, como se comunicar e como se entender. Então, o profissional chega para facilitar o processo da comunicação. Todo mundo precisa, Web, em algum momento da vida. Doutora, tem algum especialista em terapia de casal ou é um médico que se especializa, é um psicólogo que se especializa? Geralmente se eu precisasse procurar alguém para me fazer uma terapia de casal, que tipo de especialidade eu tenho que procurar? Olha só, existe duas especialidades, né? Dois tipos de profissionais, que pode ser o psicólogo ou pode ser o médico. O psicólogo, ele dentro da psicologia, existe diversos ramos, podemos dizer assim. E um deles é a terapia de família e terapia de casais. Muitos psicólogos não assumem fazer a terapia de casal porque dentro do processo da terapia tem o contexto das questões sexuais. E muitas vezes o psicólogo ele não tem assim vamos dizer, uma habilidade para lidar com essa questão, principalmente quando se trata de disfunção.
Então, isso fica mais para o médico, que são três especialidades médicas que são habilitadas a isso. É o ginecologista, o urologista e o psiquiatra. Então, assim, por exemplo, um dermatologista, ele pode ser um terapeuta de casal, um terapeuta sexual? Pode, mas aí ele vai ter que mudar muita coisa dentro da história dele, porque não é uma especialidade, como a gente chama. Já o urologista é um médico que se entende muito com os homens, é o médico do homem. Já a gineco, como é a médica da mulher. E o psiquiatra, como é o médico da mente. Então, fica mais afim nesse processo da questão da sexualidade. E aí, lógico que se falando de casal, o conflito pode vir, nós estamos com conflito por causa dos filhos. Sim, mas por causa dos filhos, nós não fazemos mais sexo. Acabou a vontade do sexo, acabou a vontade do estar junto, a gente não mais se entende, ou a mulher já começou a ter uma série de disfunções, e o homem também. E aí, esse casal, não importa o que desencadeou o processo, o que importa é que eles estão com um conflito e esse conflito precisa de uma solução. Doutora, a senhora é uma mulher inteligente e eu vou fazer uma pergunta que veio de improviso. Cuidado que a minha pergunta é quase igual a do Jaime, tá? Você considera as mulheres um ser inteligente? Depende, Wellington. Eu digo que a mulher inteligente é aquela mulher que ela mantém. Porque, bora lá, o que é a inteligência? A inteligência seria a capacidade de resolução de problemas, de conflitos. Seria uma das faculdades da inteligência. A mulher, ela é inteligente, usa a inteligência quando ela se disponibiliza para ter a sabedoria da mulher, eu vou usar assim, da mulher que crê em Deus, né? Porque a mulher que tem fé em Deus, que conhece a palavra, trazendo agora um pouco disso, ela sabe que lá na palavra, lá na Bíblia, tem dizendo que, de fato, a mulher ela precisa se submeter ao homem. E é interessante isso, porque quando ela não aceita isso, ela não está sendo inteligente. Porque, de fato, dentro de todas nós mulheres, a gente quer sim essa proteção masculina. A gente quer sim esse homem que seja o provedor. A gente quer sim esse homem que possa ser o cuidador da família, que toma conta. E aí, quando ela bate de contra isso, eu acho que ela não está sendo inteligente, ela não está sendo sábia. Ok. A pergunta, na verdade, eu vou fazer uma outra pergunta. Essa será a introdução. A pergunta mesmo é esta. O que geralmente os homens mais gostam é comer e namorar. Porque quando a mulher briga com o homem, a primeira coisa que ela corta é essas duas coisas. Pois é. É porque, de fato, ela sabe na sua intuição que é a forma que ela encontra de punir, né? Então, a punição vem na retirada, na abstinência das duas coisas que ele mais deseja. Que isso não é uma coisa inteligente, porque isso não vai resolver o conflito, isso vai piorar o conflito. É ela utilizar vamos dizer assim, eu sei que isso aí vai te fazer falta, então eu vou te machucar com isso. Então isso só piora. Pelo contrário, se ela dá para ele aquilo que ele mais deseja, ela vai conquistar muito mais e fazer as coisas da forma que ela quer que seja. É interessante que isso pode parecer aí algumas mulheres que estão, mas eu não vou me submeter a isso. Espera, somos pessoas diferentes. Homem, ele tem um cérebro que funciona de uma forma, pensa de uma forma. Para nós mulheres, o que mais a gente quer não é comer e fazer sexo. O que a gente quer muitas vezes é ser reconhecida, ser agradada. O que a gente deseja mais é ser elogiada, dizer que está bonita, é receber essa. Mas o comer para a gente, o sexo já é secundário. Então a gente não pode agir com o que a gente pensa. A gente tem que entender que o nosso cérebro funciona do jeito, o cérebro do homem funciona de outro jeito. Você acha que aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, é uma boa opção para as pessoas todas, independente do sexo, lerem? Com certeza. Eu recomendo esse, porque ali tem a forma que cada... Porque do jeito... Por exemplo, a minha forma de amar, ela é pelo reconhecimento. Então, eu gosto do elogio, eu gosto disso. Eu me sinto amada com isso.
Já meu marido, por exemplo, ele não é esse canal o dele. O canal dele é serviço. Então ele fica muito feliz quando eu preparo uma comida para ele, quando eu faço alguma coisa para ele, que aí eu estou mostrando para ele que eu o amo. Que é a maneira que ele entende. Por exemplo, já meu filho, ele tem a forma de amar dele através de presentes. Se eu elogiar meu filho, você é um médico extraordinário, ele fica, não gosta disso. Mas se eu der um presente para ele, nossa, como ele fica feliz. E assim vai. É preciso a gente compreender qual é o canal de cada pessoa, porque nisso essa comunicação resolve. Mas tem um outro livro, Elton, que eu recomendo também, que é assim, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Esse livro ele fala muito claramente de como funciona o pensamento do homem, como funciona o pensamento da mulher. Eu recomendo para todas as pessoas, leiam esse livro, porque você acaba assim, a mulher ela desarma, porque ela diz, meu Deus, eu estou fazendo as coisas do meu jeito, mas não é desse jeito que chega até ele. E os homens também, eles compreendem que às vezes a mulher ela quer falar e ele tem que se calar e ouvir, mesmo que entre aqui ele não esteja nem entendendo, e ela mas só o fato dele estar dando a oportunidade dela expor tudo e ele ali, ela ficou feliz. Ok. Né? Muitas vezes a comunicação acaba quando ela começa a falar e diz, tá bom, como é que resolve isso? Não é isso que ela quer. Ela não quer que você resolva, ela quer que você escute. Só isso, por favor, me escute, depois... Tudo bem, Tá galerinha? certo? 7h34, 150 pessoas na live. Vamos bater 200 pessoas. Vamos criar agora um mutirão das 200. Vai todo mundo manda aviãozinho para 30 pessoas, que agora nós vamos entrar em assuntos quentes dentro da terapia de casal. Doutora, qual a importância de um casal ter metas e objetivos alinhados? Nossa, isso faz toda a diferença. E isso aí, Wellington, precisa começar já no namoro. Porque é preciso que o casal já comece a entender, quando está namorando, se os dois, para onde os dois estão olhando. Porque se um está olhando para uma direção e o outro para outra, se os valores. Tem uma coisa aqui no meu set terapêutico que eu falo muito assim: quando o casal chega, uma das coisas que é super importante para eu conhecer é assim: que de verdade você dá valor? Né? Quais são os seus valores? Aí tem uns que dizem assim, eu valorizo muito a minha saúde. Outro, não, meu trabalho. Outro, não, meus filhos. Ou, enfim, cada um vai dizendo e eu vou fazendo essa lista. E daqui a pouco a gente vê que os valores não são alinhados. E vem aí o motivo do conflito. Porque, às vezes, o marido dá valor ao financeiro e a mulher não, ou vice-versa. E esse ponto aí de divergência é muito complicado. Porque enquanto ele está querendo reter para pensar no futuro, ela não está pensando nisso e quer gastar. Então, isso aí é o ponto de decisão. Muitas vezes ela quer ter uma vida espiritual e quer participar, e ele não quer nada disso, ele quer ir para o bar. Então, são coisas que aparentemente são vistas pela sociedade como algo normal, mas, na verdade, quando se trata do casal, estão desalinhados. Né? Então, fazer negócios, apoiar, conversar. Às vezes o homem faz determinados negócios, nem conta a mulher, ela nem sabe. Existem situações que a mulher ganha dinheiro, esconde do marido, compra coisas e esconde do marido, diz que ganhou da amiga. Então, isso tudo está tudo fora do lugar. O casal não é essa a proposta. A proposta do casal é, nós não estamos juntos, então que a gente fique de verdade juntos. Né? Porque senão não faz sentido essa vida. Vai ser uma vida infeliz para um lado, uma vida infeliz para o outro. Então, por que ficarem? Vamos resolver isso? Ou então, qual que é que impede de vocês chegarem em um acordo? Ou nunca tiveram esse acordo? Né? Eu ia fazer essa pergunta agora. Vale a pena, então, todo mundo sentar e vem cá. Vamos tentar ver se a gente tem objetivos em comuns, é algo assim? Isso, perfeito. O difícil, Wellington, é esse momento de sentar, porque às vezes a relação ela fica tão fria, tão distante, que ele começa com aquela conversa interna que ela não vai entender, ela não vai ouvir, ela não vai compreender. Tipo assim, nem E adianta ela. conversar. Né? Isso,
Nem adianta conversar. Já sei que nem adianta conversar. Então, já bloqueia isso. Aí é onde entra o profissional para trazer essa comunicação. Porque, às vezes, o casal, é bem interessante, aqui na minha sala, eu tenho um sofá com 2 lugares, um sofá de 2 lugares, tenho 2 poltronas separadas e tenho minha cadeira. Aí, olha só, nossa, falando isso aqui, aí já Eu vai tô um casal chegar. imaginando, quando alguém chega, você já descobre o perfil da pessoa por onde eles sentam. Perfeito. Quando o casal senta no sofá, os dois, essa topografia já me informa que existe uma afinidade e eles querem ficar juntos. Mas quando sentam no canto, outro no outro, não sei o quê, você já entendeu que essas atitudes simples já não tem uma comunicação. A coisa já não está alinhada. A comunicação já está quebrada. Doutora, já que você falou desse assunto aí, por qual motivo que geralmente os casais eles deixam de ter intimidade e o que provoca esse afastamento? Olha, são muitos motivos, né? Primeiro vem da questão de como é que essa intimidade foi construída no início da relação. Às vezes o casal tem aquele fogo do sexo, aquela paixão, aquele muito intenso, e não tem conversa, não tem diálogo. É só a coisa da energia do momento. E com o tempo, com a convivência, que essa energia vai baixando, cadê essa comunicação? Então, se não se estabelecer essa comunicação, a coisa vai ficando distante. Porque quando o casal se acostuma a conversar, um a ouvir o outro, quando existe a permissão da expressão, porque o grande ponto é assim: casamento, relacionamento é o melhor lugar de você, é o melhor laboratório de você ver suas experiências. É onde eu posso, de fato, me desnudar na minha alma. Então, não é só tirar a roupa para o outro, a roupa física, mas também tirar a roupa da alma. Então, se eu não tenho esse ambiente que o outro não permite que eu me desnude, então eu não vou me desnudar e eu vou me travar cada vez mais. Então, assim, é como se fosse fazer sexo vestido, né? Não tem lógica. Então, assim, o casal fica muitas vezes vivendo junto, cada um protegendo-se mais. Aí vem a mentira, vem o esconder, vem o ficar calado, vem o não, a comunicação não acontece. E aí, lamentavelmente, essa energia sexual, a intimidade, porque a intimidade, Elton, intimidade é uma palavra tão interessante. Ela vai além do toque, do físico. Ela é a comunicação, é o quanto o meu cônjuge permite que eu seja eu mesma. E o quanto eu permito que ele seja ele mesmo. Né? Então, a coisa assim de eu poder falar dos meus fracassos, falar das minhas dores, falar das coisas feias dentro de mim, sem o outro me criticar, sabe? Eu poder dizer nessa pessoa que eu confio, que ele não vai me criticar, ele sabe das minhas fraquezas, eu sei das dele, tá tudo certo. Casal é isso. Uma vez eu achei muito lindo quando eu perguntei a um casal que eles eram noivos e eles iam se casar e eles vieram para terapia antes. E eu achei muito Mesmo? bacana. Terapia antes de casar. Terapia antes do casamento. Já E eles devia vieram. estar ruim o negócio lá, eu acho, não? Não, eles queriam exatamente ver em quais eram os pontos que eles precisavam alinhar entre eles para que eles não tivessem um dia que passar por um divórcio. Olha Ok, que lindo. legal. E aí, nós conversando e tal, aí eu perguntei para ela, me diga, quem desse mundo, a pessoa que você sabe que não te abandona, disse ele, eu tenho certeza. E quando eu perguntei para ele, isso individual, não foi um na frente do outro não, que era para não influenciar. Ele disse, ela. Então, quando eu sei que o meu cônjuge é a pessoa que nunca mais vai me abandonar, está ali comigo em todos os momentos, sabe? Porque você quer conhecer a pessoa, a fé, bota ela numa situação difícil, né?
Isso já é o que A fala. minha esposa é guerreira, viu? Que essa já passou por momentos difíceis. Doutora, vem uma pergunta aqui agora. Eu tenho tanta pergunta para fazer aqui. Galera, 7h42, mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater 200. A gente tá com 160 pessoas na live. Vai, mete o dedo no aviãozinho que a gente vai fazer muita pergunta aqui ainda sobre terapia de casais. Me veio uma pergunta aqui agora. Depois de 30 anos de casado, tem um número ou não tem um número de uma frequência de fazer sexo durante um mês? Ou não existe isso? Existe sim. Olha só, no ano 2000, a professora Carmita Abdon, que ela é da USP, ela é uma psiquiatra, sexóloga, uma extraordinária mestra. Ela fez a primeira pesquisa porque uma das coisas mais difíceis que existe na questão da sexualidade são as pesquisas mesmo, porque as pessoas têm dificuldade de falar. Então, ela fez uma pesquisa onde ela colocou todos os médicos, ginecologistas, urologistas, cardiologistas, tudo, do Brasil todo, para fazer as perguntas. E uma das perguntas que tinha, e ela colheu todos esses relatórios, então é um trabalho gigante, muito conceituado esse trabalho, de muita credibilidade, e a pergunta era: quantas vezes você faz sexo? Quantas vezes por semana você faz sexo? E aí foi interessante porque essa pergunta foi feita de diversas maneiras para diversas pessoas. Então, assim, as pacientes minhas que são casadas, né? Quantas vezes por semana? As que não são, e por aí vai. Bom, vamos ficar no casal. Então, o que é que a estatística dessa pesquisa trouxe? Trouxe que a média dos casais do Brasil são 2 vezes por semana. É a média. Mesmo depois de 30 Veja anos só. de casado? Olha, tem casais que depois de 30 anos de casado começam a fazer praticamente todo dia. É mesmo? Tem vários fatores que levam a isso. Por exemplo, Escuta supostamente aí, a mulher. viu, Bill? Aí era a dúvida sua, Bill, aí ó, a resposta. Olha só, quando a mulher ela está na menopausa e ela começa a fazer os tratamentos de terapia hormonal, isso aumenta muito a questão do desejo sexual dela. E o homem também, quando ele começa a fazer a reposição hormonal, porque o homem também precisa de Eu repor nunca ouvi testosterona. falar isso, que o homem fazia reposição hormonal. Sim, sim, sim. Não é moda, não. É algo assim necessário para a saúde. É porque você é um menino, não tem 50 anos ainda. Mas quando você chegar nos Doutor, 50, eu tô batendo aos 60 quase. então, quando você. Quais são os sintomas, Wellington, para que o homem possa procurar uma reposição hormonal, a reposição da testosterona? Eu vou dar pelo menos uns 4 sintomas. Primeiro, a gente sabe que todo homem, ao acordar pela manhã, ele tem aquela ereção matinal. Quando ele começa a perceber que essa ereção matinal não está acontecendo, ele já pode saber que ele já está com baixa testosterona. Se durante o dia ele tem aquelas sonolências, aqueles cansaços, aquelas piscadas, principalmente à tarde, depois do almoço, mais um sintoma. Aí tem drink pra ele. Ai, que drink para ele. Isso. Quando ele percebe também, o Happy Drink vai ajudar muito nesse momento. Quando ele percebe, o terceiro ponto, ele percebe que ele não se sente motivado, né, para fazer determinadas coisas que anteriormente ele fazia, é mais um indício de que a testosterona está baixa. Quando à noite ele começa a perceber sudorese noturna, né, aquele suor noturno, mais um motivo. E um quinto motivo seria ele ter um desinteresse sexual, ou seja, mesmo quando ele mesmo ele pensando, ele não pensa mais em sexo, porque o homem fala que pensa 1000 vezes por sexo durante o dia, né? Então, fala-se às pessoas, eu não sei, mas eu acredito que pode ser, pelos estímulos que recebe, ele não tem mais aquela empolgação que ele tinha antes. Então, existem sim esses sintomas clínicos que o homem pode dizer: opa, minha testosterona está baixa, vai no urologista, mede a testosterona. Se ela tiver abaixo de 400, a depender da idade do homem, ele precisa repor. Às vezes a gente tem homem de 30 anos que está com a testosterona baixa e ele precisa repor. E isso faz toda a diferença. Porque também ele começa a aumentar de peso, começa a ter aquela barriga mesmo. Só, lógico, os homens que fazem uso dos produtos da Herbalife, do Shape Control, ele não vai ter esse tipo de problema.
Então né? tem Ele que não ser vai, acima de 400 até essa semana. tem que estar acima, no mínimo, 400. Se tiver abaixo de 400, já está precisando de repouso. O Já ideal vou é uma fazer exame testosterona entre hoje. 600 e 800. Doutora, deixa eu te falar, são 7h48, eu tenho muita pergunta aqui Pode ainda. Então, vou te fazer. fazendo as perguntas, traz as ideias principais para mim. Tá Primeira bom. pergunta: é mito ou é verdade que terapia de casal separa os casais? Olha, eu te digo que assim, é verdade, porque de qualquer quando o casal ele chega e ele ou fica junto ou separa. A terapia é um divisor de águas, tá? Então não é um mito, não. De fato, muitos casais vão para a terapia, já estão na UTI e o terapeuta vai só organizar a morte desse casamento, ou organizar a forma que eles vão se separar. Mas também é verdade que os casais, quando eles chegam e desejam restaurar, eles fazem como Neemias, vai lá e faz melhor. Então, existem casais que chegam com o muro de Jerusalém completamente destruído e eles, por vontade, eles restauram tudo e esse casamento, eles depois dão para a gente o feedback. Olha, o meu casamento hoje, graças àquele momento que a gente parou para fazer a terapia, mudamos, virou o jogo, virou a chave e a gente hoje é um casal de fato feliz. Então, também é isso. Galera, às vezes a gente tem que procurar a ajuda de um profissional, né? Como a gente fala de mentor aqui no nosso negócio, a gente tem que começar a procurar a ajuda de profissionais externos aí também, quando for necessário. Doutora, quais são os pontos mais abordados geralmente numa terapia de casal? De um modo geral, eles vêm muito falar sobre a questão da sexualidade, né? Pela história da frequência sexual que começa a ficar escassa. Doutora, só um Ah, minuto. Só um minuto. sim. Galera, se você não está dando 2 por semana, você está atrasado, tá? Continua, doutora. Então, de um modo geral, eles vêm porque a questão sexual está ruim, né? A frequência sexual estão afastados e tal. Isso é o sintoma principal, muitas vezes. E quando a gente vai no fundo, porque isso é, vamos dizer assim, a sexualidade vem como o que traz eles à terapia. Mas quando a gente vai buscar na história, é a questão do financeiro desalinhado, estresse financeiro, é a questão do trabalho. Muitas vezes a mulher se sente sobrecarregada, o marido não está trabalhando da forma que, ou então às vezes desempregado, muitas vezes sem objetivo, muito com controle remoto na mão, a mulher perde o interesse sexual por esse homem, e são diversos motivos. Então, a questão do financeiro é muito forte, a questão profissional também, e o outro ponto é a criação de filhos, né? A divergência na criação de filhos. Seja lá qual for a causa, sabe, Edson? A terapia é um lugar onde a gente faz a limpeza disso. A gente escuta um, escuta o outro, escuta os dois, ver quais são as coisas que precisam serem alinhadas e ver também a disponibilidade que cada um está para se trabalhar. Às vezes o cara vem e diz, puxa, é isso mesmo, eu estou acomodado, eu estou parado, eu não estou fazendo as coisas, preciso de injeção, às vezes precisa até de uma testosterona. Tá. Me diga uma coisa, quais são as maiores queixas dos casais? Olha, sinceramente, é a frequência sexual baixa, tá? O sexo vai ficando cada vez E, mais e escasso. essa queixa é dos dois lados ou mais do lado masculino? A mulher, não, mais do lado masculino. O homem sempre se queixa que a mulher quer menos, né? Mas, assim, as mulheres, de um modo geral, elas não vêm muito por causa disso, não. Elas vêm mais para atender a queixa que o marido está fazendo dela. Ai, doutora, eu estou sem libido, preciso melhorar, porque meu marido, eu não aguento mais ele reclamar. Ou então, o marido vem porque diz que... E também, assim, muitas vezes ele está com disfunção erétil, está com ejaculação precoce, e por conta disso, ele já foi neurologista, já foi e não consegue, porque tem outras questões emocionais que... Ok. Vamos lá para a gente já finalizar a nossa live aqui. 2 perguntinhas aqui para finalizar. Ó, nosso tempo. Finanças, criação de filho, sexo. Qual desses temas é que já era mais conflito numa convivência social? Olha, assim, hoje, olha isso, é coisa interessante, né? Ao longo desses 30
anos, nessas 3 décadas que eu acompanho casais e principalmente as mulheres, eu vi que as coisas vêm mudando. Então, assim, lá, 30 anos atrás, os conflitos dos casais eram muito relacionados à questão da fidelidade, o marido arranjou outra, não sei o que e tal. Esse assunto hoje, ele não é mais importante, não é que tenha deixado de acontecer, mas é como se isso não fosse algo central mais. É como se existisse uma certa tolerância a isso. Então, é incrível, mas isso foi algo que a gente viu que as mulheres não reclamam porque o marido, isso e aquilo. Os homens também, me parece que eles estão mais focados em manter a monogamia. Né? É incrível, mas aconteceu isso ao longo desses Ou 30 seja, anos. hoje os homens são mais fiéis do que no passado. Isso, perfeitamente. Bem mais. Pelo menos é isso que a gente que é expressado. Então, o que é que substituiu isso? Substituiu a questão do dinheiro. De A quê? questão do dinheiro. Ah, tá. O financeiro passou a ser o centro disso. E, junto com isso, a criação de filhos também. Porque existiu muito mais consumo de produtos, de serviços, de tudo. Necessidade de se ter muito mais coisas dentro de casa, mais tecnologia, mais tudo. E aí, tudo isso encareceu muito a vida econômica. Então, cartões de crédito como uma facilidade para endividamento. Então, assim, o endividamento, as compras muitas vezes desnecessárias, isso gerou e vem gerando muito conflito. Então, se você me perguntar assim, qual é a maior causa dos divórcios hoje? Questão da desorganização financeira, sabe? A desordem financeira. E é interessante porque as pessoas elas pensam em gastar, mas não pensam como produzir, né? Então, essa questão, por isso que eu gosto muito do nosso negócio, porque o nosso negócio é uma fonte de produção que eu vou ter além do que eu já faço no meu tradicional. E eu sei que com o tempo eu vou poder construir uma base de negócio para ganhar muito dinheiro. Porque ganhar dinheiro a gente já ganha. Sim, Eu vendo o produto, eu tenho 50% de lucro, eu estou ganhando dinheiro. Eu tenho certo. espaço de vida saudável, o movimento, eu vendo hype drink no meu espaço, eu estou movimentando, eu estou ganhando dinheiro. Mas quando eu falo assim de ganhar muito dinheiro, eu construindo uma base como o negócio da Herbalife, eu vou ter muito dinheiro no futuro. Mas para isso é preciso ter educação financeira. E o grande problema hoje dos casais é não ensinar os filhos a educação financeira. Porque, o Hélio, no nosso tempo, no meu tempo, no seu, os nossos pais não tinham esse tipo de problema com a gente. Porque simplesmente dizia não e a gente aceitava. Então, a gente não precisava ter um iPhone, um computador, um não sei o quê, não sei o quê. Não, a gente aceitava as condições que era o que nossos pais mostravam. E hoje os pais, eles não conseguem dar esse não aos filhos. Não conseguem. É uma coisa emocional dos pais em relação. Então, isso aí gera muito conflito no casal, porque eles endividam, porque eles têm que ter os filhos em colégios muito caros, e esses filhos muitas vezes nem correspondem a esse investimento, e aí entra todo esse conflito que a gente vê aí, os casais tudo perturbado, com problemas por conta da questão financeira. E nós temos a solução. A Herbalife, eu digo, olha, é a solução do financeiro do ser humano. Olha só, velho, preste atenção. Um negócio que eu vou investir muito pouco, Certo. eu vou fazer uma inscrição com R$ 140, vou ter acesso a uma plataforma de conhecimento para eu investigar se realmente é isso. Ah, eu não quero isso não. Se eu não quiser, R$ 140 não vai me quebrar, nem quebrar ninguém, tá Verdade. certo? Eu ainda vou degustar o produto, porque ainda vem os produtos pelos R$ 140. Quando eu entro naquele mundo da plataforma da Herbalife, do HN Grow, eu ali tenho um treinamento de vendas, eu tenho um treinamento de como mostrar o produto às pessoas, como tudo. Então, eu tenho uma ferramenta na minha mão de um negócio gigante que eu posso sair do zero, do nada agora, e hoje eu tenho R$ 1.000 na minha mão de lucro. Sim. Olha só porque eu fiz uma inscrição de R$ 140. Eu não preciso nem fazer o pedido ainda. Eu posso conversar com pessoas e dizer e tal, e começar um espaço de vida saudável com 15, R$ 20.000. Se eu não quiser gastar isso, eu boto no cantinho da minha casa,
né? Eu só não botei dentro do meu consultório porque o CRM não deixa. Mas se eu tivesse um salão de beleza, eu botava dentro do meu salão de beleza para bater shake, por que não? Não tem o barulho do do Liquidificador? secador? Sim, O barulho do secador e do liquidificador é a mesma coisa, então não mesma ia coisa. perturbar ninguém, né? Então são esses detalhes assim que às vezes faltam. Faltam ideias para sair do conflito. As pessoas estão tão dentro do conflito que falta ideia. Espera aí, e se eu estamos aqui nesse cartão de crédito, vamos dar uma trégua aqui. Deixa eu ver aqui esse negócio da Herbalife como é. Deixa eu vender produto da Herbalife. E aí sua vida pode começar a mudar. É assim que eu percebo. Eu acho uma solução Galera, incrível. e tivemos ainda aqui 2 minutos de HOM. Parabéns, doutora. Tá focada, viu? Gostei de ver. Eu acho que esse negócio de médica não vai durar muito tempo, não. Nós começa a chegar milionária aí, fala assim, a medicina, obrigado, já Não é vou isso? contribuir com tudo que eu quero fazer. Agora eu vou É, fazer isso aí como uma ação social. Galera, antes da última pergunta aqui, só promover a live de amanhã. Amanhã nós vamos ter membro da equipe de presidentes Arlete Paiva. Se prepare para a live de amanhã, que vai ser muito conteúdo legal e eu tenho certeza que vai valer a pena. Doutora, para finalizar a nossa live, 7h59, imagina que agora você está falando para 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual é a mensagem final? todos os dias, seja grato a tudo. A gratidão, ela vem na frente de tudo. Então, por tudo dai graças. Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Não importa o que você está passando, agradeça. Se for bom, agradeça. Se não for tão bom, agradeça mais ainda. Mas tenha certeza que é a sua gratidão que vai fazer tudo o que você deseja na sua vida. Todas as bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de finanças, todas as belezas do mundo estão à nossa disposição. Então é só a gente ser grato. E para aproveitar essa gratidão, eu quero lhe agradecer por sua generosidade, por sua bondade como ser humano. Tenho visto uma alma assim iluminada em você, Wellington. Parabéns e muita gratidão. Doutora, eu que lhe agradeço. Você deu um show ontem, um show na HM, hoje mais ainda. Eu anotei pra caramba aqui. Galera, pega essa live de hoje que vai estar no YouTube mais tarde aí, compartilha com alguém, pega os ensinamentos aqui, leva para um cliente seu, para um participante, para um familiar, para um amigo. Vamos pegar esse conteúdo, sair da obesidade cerebral e vamos aprender aqui, mas vamos compartilhar isso com alguém, vamos ajudar a transformar a vida de alguém. Doutora, brigadão. Que Deus te abençoe grandemente. E eu acho que o nosso próximo encontro agora é em outubro, na verdade. Isso. Um abraço. Lá em Recife. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.